dos maiores desafios do acolhimento familiar é encontrar famílias interessadas e com perfil para acolher. As famílias precisam ser preparadas para o desafio de acolher em seus lares crianças e adolescentes, sendo que a maioria deles passou por trauma. Especialmente precisam saber como lidar com o momento em que essas crianças irão voltar para suas famílias ou irão para adoção. No vídeo de hoje, juízes com grande experiência em acolhimento familiar explicam que esse momento pode ter choro sim, mas também pode ser uma oportunidade de grande comemoração. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se no nosso canal do YouTube e clica no sininho para acionar as notificações. Assim, você será informado a cada novo episódio disponível. E se gostar do conteúdo, curte o vídeo. Isso nos ajuda a manter o canal e a continuar produzindo vídeos de qualidade para vocês. A família acolhedora. Nós só vamos ter famílias acolhedoras se a família acolhedora for bem tratada, né? Se ela estiver satisfeita com o serviço. E não só ela, o acolhido também, né? Aquele aconchego, aquela leitura ao pé da cama, aquela historinha contada à noite para a criança, na cama, que a gente faz em casa, com os filhos. Aquele passeio dominical na casa da vovó, na casa da mãe, aquela ida ao supermercado, né? Coisas tão simples, né? Tem crianças acolhidas que nunca tinham ido a um mercado, né? O celular, hoje as crianças gostam muito de celular. Os nossos filhos gostam? Você acha que os acolhidos também não gostam? Então, isso é possível no acolhimento familiar, com muito mais facilidade. Então, vejam, a satisfação das famílias acolhedoras, nós sabemos que família acolhedora é um material humano, não é raro, né? É difícil. Existe, mas a gente precisa alimentar. Na medida em que as famílias acolhedoras vão falando bem do programa, vão falando bem das técnicas, elas não se sentem sozinhas na dificuldade. A equipe técnica os ajuda na marcação da consulta médica, enfim, nessas dificuldades, no aconselhamento, na presença semanal, pelo menos, nas suas casas. Muito provavelmente nós vamos ampliar o acolhimento familiar. Então, o grau de satisfação das famílias acolhedoras é, evidentemente, um elemento importante. E as mães acolhedoras queriam participar desse momento. Eu falei, poxa vida, elas cuidaram tanto tempo dessas crianças, se apegaram a essas crianças. Por que eu não posso também, nesse momento, elas participarem também? Até para que eles possam elaborar esse luto. Ou você acha que a mãe acolhedora, quando entrega a criança, quando entrega o adolescente, ficou lá 1 ano, 2 anos, ela não sofre? Claro que sofre. Mas ela sabe que aquela criança está indo para algo melhor. Ela está indo para a sua família definitiva, ou então para a família natural, se for o caso de reintegração familiar, que ela está indo, mas ela apoia essa criança, ela vai até o fim com ela. E que esse vínculo não precisa ser rompido de forma abrupta, não precisa ser rompido de forma desumana, vamos dizer assim. Então, por isso, esse cuidado também com a família acolhedora. E ela vai se sentir valorizada. E nós vimos que isso foi uma experiência muito boa, e as famílias gostavam disso. Sofriam também? Claro, sofriam, mas essa dor era amenizada, até porque ela via aquele casal, aquela pessoa, aquela mãe que estava pegando aquela criança e que ela ia cuidar bem. Então, ela também sentia-se psicologicamente realizada. Eu fico sempre pensando assim, esse medo, né, do rompimento, do afeto ao final do desacolhimento, e sempre eu faço uma analogia pensando da seguinte forma:
Uma criança, quando sai do acolhimento, vai para onde, gente? Vai sair. A família acolhedora não é provisória e temporária? Então, ela entra para sair. Tá certo? Ponto final. Ou volta para sua casa, para o papai e para a mamãe, ou vai para adoção. Seja para a casa do papai e da mamãe, ou seja para adoção, o motivo é de tristeza ou de alegria? Então, gente, para começar, o motivo que ela sai não é porque houve uma nova violação a ela, ou porque ela foi maltratada. Para início de conversa, ela está indo para algo melhor. O motivo da sua saída da família acolhedora é um motivo de festa, né? E, por outro lado, nós jamais pensaríamos na nossa cabeça de trocar um ótimo cuidador que se vincule aos nossos filhos, que cuide bem dos nossos filhos, que seja interativo com nossos filhos, que crie vínculo com nossos filhos, que tenha afeto com nossos filhos, e aí dizer assim, não, vou mandar embora essa cuidadora, porque ela um dia vai sair da minha casa, e aí meu filho vai sofrer. Então, pensando nisso, o que eu vou fazer? Vou pegar uma babá que não seja cuidadosa, vou pegar uma babá que não tenha afeto com o meu filho, porque daí ele pelo menos não vai criar vínculos, e aí como ela vai embora de qualquer jeito, ele não vai sofrer. Então, gente, não tem qualquer razoabilidade nesse raciocínio. E esse rompimento, ele é preparado, né, gente? Há uma fase do serviço de acolhimento que se chama preparação ao desacolhimento. É algo assim, ó, meu filho, a babá vai embora, mas a gente vai ver ela de vez em quando. Não é natural? A família acolhedora é uma prestadora de serviços. A questão das transições com qualidade. Falando um pouquinho a respeito do apego, foi dito aqui também, a falta de apego, o apego inseguro, nunca deve ser tratada com um não apego. E o que nós percebemos na nossa lida diária lá em Uberlândia é que a transição de um apego seguro para o outro apego seguro precisa ser muito bem tratada, bem trabalhada, para que essa criança, ao ser desvinculada do acolhimento familiar, não se sinta novamente abandonada por aquela família que deu a ela o chão que ela precisou, o guarda-chuva que ela precisou naquele tempo de tempestades. Essas desvinculações, essas transições, nós procuramos celebrar, porque é importante, como foi dito mais cedo, nós precisamos cuidar de quem cuida, nós precisamos valorizar as famílias que recebem, como aquela carta que a família escreveu para a família acolhedora. Então, nós fazemos essa celebração, que é um momento de gratidão para a família que está entregando aquela criança, seja para a família de origem, seja para a família substituta. É o momento do choro, é o momento de entregar essa história de vida que foi construída, né? E eu acho muito interessante, nesse caso específico, perguntei à mãe, quantos dias a senhora acolheu essas crianças? Ela disse 384 dias. E o que isso, cada dia foi importante, cada dia foi importante. Um pouco da história está ali, e nós dizemos sempre ali que a presença física talvez seja a mais pobre de todas. Por isso, aquela presença que fica no coração, aquela mensagem, aquela fase da vida e que nunca vai ser apagada do passado dessa criança e precisa ser respeitada. E, no final, lógico que a gente acaba se envolvendo também. Não é possível de falar de infância e juventude se não se falar de amor.